Olá, meus amores! Vamos ter mais uma semana de estudo de língua portuguesa com a professora Clara Makuyama. Vamos lá? Esta semana nós temos como temas sujeito e predicado, núcleo do sujeito, classificação do sujeito, uso do traz, atrás e traz. Vamos lá? Bem, antes de nós começarmos, vou falar o conceito da oração. Sabemos que a oração não pode ser sem aparecer ou escrever o verbo. A oração é uma palavra ou um grupo de palavras que transmitem um pensamento. Certo, meus amores? Então vamos lá. Sujeito é o termo que pratica uma ação. Sujeito é o que sofre uma ação. Sujeito é o termo sobre o qual declaramos ou dizemos algo. Certo? Exemplos. Vamos observar aqui ao lado. Diz assim: Jéssica estudou muito. Quem estudou muito? Você observa que quando você for descobrir o sujeito, você sempre vai fazer essa pergunta. Quem? Você vai fazer essa pergunta para o verbo. Quem estudou muito? A resposta é o sujeito, a Jéssica. Então, meus amores, vocês podem observar que quando nós temos o verbo, nós temos logo o quê? Quem concorda em número, em pessoa, com a sua conjugação. Percebem, crianças? Na segunda, exemplo, Vanessa foi maltratada. Quem foi maltratada? Vanessa. Então, é o sujeito. Geise é uma ótima aluna. Quem é uma ótima aluna? Geise. Geise é sujeito, certo? Predicado é o termo que contém o verbo e representa aquilo que se diz do sujeito. Exemplo: Jéssica estudou muito. O que Jéssica fez? Exemplos: Jéssica estudou muito. Lembra que eu peguei a mesma oração do sujeito. Só que lá você viu o sujeito e aqui você vai ver o predicado. Quando você descobre o sujeito, o que sobra, meus amores, o que resta da oração vai ser o predicado. Vai estar acompanhado, como diz lá no conceito, o verbo, certo? E o que o sujeito faz, certo? Então, Vanessa foi maltratada. Vanessa, lá naquele momento, era o sujeito. Agora, foi maltratada, olha, pegou o verbo e o restante da oração. Então, aí ela é predicado. Geise é uma ótima aluna. Então, é uma ótima aluna, isso tudo é o predicado. Lembrando que o verbo tem que estar presente junto com o restante das palavras. Certo, meus amores? Então, vamos lá. Posições do sujeito na oração. Sabendo que o sujeito, ele só não vem logo no início, tá, meus amores? Ele pode estar antes, depois e no meio do predicado. Já sabemos no slide anterior o que é o predicado, certo? Então, vamos lá. Na oração, os termos possuem uma sequência natural, uma ordem direta. No entanto, a língua oferece a possibilidade de alguns termos aparecerem numa outra sequência, numa ordem inversa. O sujeito pode aparecer em 3 posições na oração. Antes do predicado, sequência natural dos termos, ordem direta. Por exemplo, o aluno, que é o sujeito, estudava
atentamente. Então, esse aí é o predicado. Então, nós temos aqui, depois do predicado, sequência natural dos termos, ordem inversa. Exemplo, estudava atentamente o aluno. Predicado, veja bem, predicado foi para frente, o sujeito ficou depois, certo? No meio do predicado, a sequência não natural dos termos, ordem inversa. Exemplo, atentamente, o aluno estudava. Ó, desmembrou o predicado. Estudava e atentamente é predicado. E aqui o aluno, o sujeito. Ok? O núcleo do sujeito. O que vem ser o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é de qualquer termo, é sempre a palavra principal dele. No caso do sujeito, seu núcleo é a palavra que está diretamente ligada ao conteúdo do predicado, mais especificamente ao verbo. Olha só o verbo, certo? Então vamos prestar atenção aí. O núcleo. Um gato de pelos longos dormia no telhado da casa. Um gato de pelos longos é sujeito. Dormia no telhado da casa, predicado. Quem é o núcleo do sujeito aí? Quem é que tem pelos longos? O gato. Tá aí. Núcleo do sujeito. Certo, meus amores? Meus 2 filhos moram longe de mim. Sujeito, meus 2 filhos. Predicado, moram longe de mim. Quem é o núcleo do sujeito que está falando o principal daqui? É o que? A palavra filhos. Muito bem. Presta vocês observaram que o sujeito não é somente de pessoa, não. É um ser, qualquer ser. A ação do sujeito. Vamos lá. Nós vamos estudar nesse primeiro momento só 3 tipos de sujeitos, mas tem mais, certo? Então vamos lá. Sujeito simples, quando possui apenas um núcleo. Exemplo, um banco foi destruído pelos assaltantes. Lembra que é o núcleo, a palavra principal do sujeito. Um banco é o sujeito. Quem é a palavra principal? Banco. Muito bem, eu ouvi alguém dizer banco. Muito bem, está destacado aí já, né? Então, crianças, quando eu digo assim, os jovens jogam basquete. Os jovens é o sujeito, jogam basquete é o predicado. Quem é o núcleo daí? Núcleo do sujeito? Eu ouvi alguém dizer jovens. Muito bem, isso mesmo. Entender? Então vamos lá. Sujeito composto, quando possui 2 ou mais núcleos. 2 amigos e 2 primos resolveram se aventurar em uma casa abandonada. Vejam bem, o que está sublinhado aí é o sujeito. Mas quais são as palavras principais? Amigos e primos. Muito bem, isso mesmo. A classificação do sujeito, continuando, nós temos o sujeito oculto, também chamado de sujeito elíptico ou desinencial. É determinado pela desinência verbal e não aparece explícito na frase. Dá-se, por isso, o nome do sujeito implícito. Vamos lá, vamos entender isso aí. Estamos sempre alertas com os aumentos abusivos de preços. Veja bem, que estamos, certo? Estamos aqui, olha aí, a desinência, né? A conjugação dos verbos, ó, de estar. Quem é, quando está sendo plural, é a primeira pessoa do plural. Nós. Então, ali ele está oculto. Ele está bem aqui, ó, certo? Quero, ó, que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Quero. Quem é o sujeito? Eu. Então, é um sujeito oculto. Estudaremos, olha aí,
Novamente, nós, né, é o sujeito oculto. Uso do traz, atrás e traz. Atrás é grafada com S, é um advérbio de lugar, certo? Então, preste bem atenção que o atrás, ele vai lhe dar umas dicas bem bacana para você entender. E traz com Z, ele já é um verbo, meus amores. Olha só, o verbo trazer. Traz do verbo trazer, conjugado na terceira pessoa do singular. Quem é essa terceira pessoa do singular? Vamos lá, quem que diz? Acho que alguém falou que é ele. Muito bem, ele ou ela. E agora traz com S e acento. Quem? Gente, crianças, preste bem atenção. Esse aí, ele vai vir acompanhado, sempre precedido por uma preposição, tá bom? Então, fiquem alertos sobre isso, tá bom, meus amores? Vamos lá. Uso do atrás e exemplos. Para não confundir mais, vamos bem prestar atenção como atrás é grafada com S. É um advérbio de lugar. Por exemplo, ele estava atrás de mim quando tudo aconteceu. Observe que, como ele diz aqui em cima, que é de lugar, então ele estava atrás de mim. O ponto de ônibus fica atrás do shopping. Então, meus amores, atrás é um advérbio de lugar, certo? Muito bem, vamos lá. No próximo, o uso do traz com Z e exemplos. Vamos lá. O traz do verbo trazer, conjugado na terceira pessoa do singular, é escrito com Z. Por exemplo, o autor traz para o seu romance a questão da seca. Ele sempre traz flores quando vem me ver, certo? 1, 2, 3. E agora o uso do traz com S, com acento, exemplos. Vamos lá. Significa a parte posterior e sempre precedido por preposição. Por exemplo, ele estava por trás disso tudo desde o começo. Olha o por, viu? Por, ele é uma preposição. Ande mais depressa, senão ficará para trás. Certo? Esse daqui, meus amores, vocês vão tirar mais dúvidas, esclarecer, exercitando, certo? Então, muito obrigada, meus amores, por vocês prestarem atenção. Uma boa semana.